Bom dia, a paz de Cristo nessa manhã, que Deus abençoe você neste sábado, abençoado por Deus, neste sábado, dia 18 de outubro. Que Deus abençoe você nessa manhã, que Deus abençoe você nessa tarde, nessa noite. Quando você ouvir esse vídeo, quando você assistir, que a graça do Senhor venha sobre a sua casa e que o Espírito Santo venha transformar você de dentro para fora, assim como Ele tem me transformado. Que Deus faça tudo aquilo que Ele quer conosco. Que Deus nos entregue aquilo que precisamos, não aquilo que queremos. Que nessa manhã nós entendamos que o Senhor é Rei, é soberano, é o Criador, Ele sabe melhor do que nós. Muitas vezes não compreendemos o que Deus faz, não aceitamos, relutamos contra a mão de Deus. Mas eu venho aqui nessa manhã para te dizer, o Senhor sabe o que é melhor para nós, porque Ele mesmo nos formou, Ele mesmo nos criou. Então, como pode o Criador, como pode a criatura saber mais do que o Criador? Então, nessa manhã, eu deixo essa palavra de antemão. Como pode a criatura saber mais do que o Criador? A nossa sabedoria infame não nos leva a compreender muitas coisas. Mas o Senhor, Ele é soberano sobre as nossas vidas. E quando deixamos Ele fazer, tudo acontece da melhor forma. Quando deixamos Ele trabalhar, Ele vai fazendo o melhor vaso. Que Deus abençoe você. 12º dia da nossa campanha. 13º, olha, 13º dia da nossa campanha. Campanha de 30 dias. Sendo forte em minhas fraquezas. E você tem feito essa campanha? Tem compartilhado? Tem enviado para pessoas que precisam? Entendendo que Deus faz o melhor por nossas vidas. Vamos alcançar vidas, vamos alcançar almas, vamos alcançar pessoas que acham que não tem mais força, vamos alcançar pessoas que acham que para o problema delas não há solução, que Jesus não as quer porque elas são fracas, que Jesus não as quer porque elas têm vícios, que Jesus não as quer porque elas têm dificuldades em servir, dificuldades em estar na casa, dificuldades em estar em algum lugar, dificuldades em se libertar de certas coisas. Então esta campanha é para esta pessoa. Que Deus abençoe, que você possa receber do Senhor nessa manhã instruções para seguir adiante, em nome de Jesus. A palavra de hoje se encontra no livro de Jeremias 18. Aleluia! Jeremias 18:4 vai dizer assim: E eis que o vaso que ele fazia, conforme acontece com o vaso, conforme acontece com a argila, se quebrou nas mãos do oleiro. Mas ele tornou a fazer outro vaso, como pareceu bem aos seus olhos. Então vem a minha palavra do Senhor Jeová dizendo: Ó casa de Israel, porventura não posso fazer contigo da mesma forma que este oleiro fez? Diz o Senhor Jeová: Eis que assim como este barro na mão do oleiro, sereis vós nas minhas mãos. Quando eu falar a respeito de uma nação e sobre um reino para desarraigar, derribar e destruir, se essa nação se converter da sua maldade, razão pela qual eu falei contra ela, eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Quando eu falar a respeito de uma nação e sobre um reino para edificar e para plantar, se ela cometer a maldade diante dos meus olhos e não escutar a minha voz, então eu me arrependerei de fazer o bem que lhe prometera. Aleluia! Ô glória! De antemão, terminando de ler essa palavra, nós vamos entender que tanto as coisas boas como as coisas ruins que o Senhor fala, que podem acontecer conosco, são condicionais. Veja, existe promessa sobre a minha e sobre a tua vida.
mas há uma condição para que ela se cumpra. Está dizendo no versículo 8, 9 e 10. Existem maus que são decretados como castigos sobre a nossa vida, mas diz também que esse mal pode ser extirpado através do Senhor voltar à sua palavra. E o Senhor volta à sua palavra nesse sentido. Quando ele decreta a morte de Ezequias, ele volta atrás quando Ezequias ora. Era uma condição. Então, muitas vezes nós ficamos firmados numa promessa, mas não queremos mudar, não queremos transformarmos, não queremos ser transformados. E existe uma condição para que a promessa se cumpra na minha e na sua vida. Veja no versículo 10 que diz: se eu cometer a maldade, se a nação cometer a maldade diante dos meus olhos e não escutar a minha voz, então me arrependerei de fazer o bem, me arrependerei de cumprir aquela promessa que eu disse que eu cumpriria, e não a farei. Então o Senhor, Ele nos observa, Ele cuida de nós, Ele nos guarda, mas Ele também tem promessas e castigos condicionais. Que nós entendamos que o nosso Deus não nos dá só bênção. Existe juízo sobre nós, né? O juízo sobre a nossa vida. Existem juízos propagados, prometidos, que são condicionais àquilo como nós vamos nos comportar, como nós vamos agir diante de certas circunstâncias. Mas essa não é a palavra que o Senhor... Isso é só uma pontinha do que eu tinha para falar nessa manhã. O que o Senhor me deu nessa manhã foi sobre o vaso que está sendo feito. Diz aqui que o vaso que ele fazia, o oleiro que fazia o vaso, com argila, se quebrou nas mãos do oleiro. Então ele fez outro vaso, como pareceu bem aos seus olhos. E diz o Senhor na parte de baixo: então eu não posso fazer com vocês da mesma forma? Vocês são os vasos nas minhas mãos. São como os vasos das minhas mãos. O oleiro só teve a possibilidade de fazer esse vaso. Um vaso para ser feito é necessário que a argila esteja mole, que a argila esteja maleável, que ele consiga movimentar a argila, que ele consiga movimentar o vaso em cima da máquina do oleiro. E aqui nós vamos ver que se o vaso tivesse já seco e duro, era impossível refazer o vaso. Se o vaso tivesse seco, era impossível tornar a fazer o vaso do mesmo barro. Mas como o vaso estava em processo de fabricação, o vaso está mole, o vaso está regado, o vaso tem rega de água. Você já deve ter observado um oleiro trabalhando, né? Muitos filmes aparecem, muitos lugares na televisão ou mesmo ao vivo. Você vai ver que a argila é toda mole e ele vai regando com a mão e ele coloca a mão dentro do vaso para moldar o vaso. Mas de repente o vaso se quebra porque não aguentou o processo, não aguentou o processo da fabricação. Assim somos nós, diz a palavra do Senhor. Estamos sendo regados todos os dias com o poder do Espírito, com o poder da palavra. Somos regados todos os dias para ficarmos maleáveis. Quando não somos regados, quando não somos maleáveis, se já estivermos formados e secos, não há reconstrução. Se já estivermos formados e secos, não há fabricação. Não podemos reutilizar o barro. Uma vez que estamos secos, não somos reutilizáveis. Uma vez que estamos secos, estamos prontos para ornamentar, estamos prontos para
o que é necessário fazer com o vaso para a sua utilidade. E uma vez que estamos secos, se quebrados, somos jogados fora, porque já saímos das mãos do oleiro. Mas aqui nessa manhã, o Senhor quer falar conosco que é necessário sempre estarmos sendo regados pelo oleiro. É necessário sermos moldados, estarmos maleáveis na mão do oleiro. E veja que o vaso vai para um lado, o vaso vai para o outro. E enquanto não tira o vaso, que agora eu esqueci o nome da máquina, o vaso está sendo moldado. De repente o oleiro coloca a mão por fora, ali tem uma imperfeição, vou arrumar aqui. De repente o oleiro coloca a mão por dentro, vou mexer lá dentro, aonde tem imperfeição. E assim o oleiro faz conosco, todos os dias. Se estivermos nas mãos do oleiro, estamos no melhor lugar para sermos fabricados, para sermos moldados, para sermos transformados em vaso de honra, para ficarmos expostos, para estarmos expostos para a utilidade, para secarmos, né? Em todos os processos de um vaso, existe o fazer do vaso, a fabricação, existe a seca, e existe passar pelo forno, existe passar pelo fogo, para depois ser vendido, para depois ter utilidade. Então o vaso aqui ele é muito profundo, tem muita palavra, mas o que eu queria trazer nessa manhã é sermos moldados, estarmos moles na presença de Deus, sermos aquebrantados na presença de Deus, sermos facilitadores na presença de Deus, estarmos nas mãos do Senhor para ser jogados de um lado para o outro, estar nas mãos do Senhor para que Ele possa entrar e sair da nossa vida, nos moldar conforme as suas mãos, oh glória! Somos moldados conforme a mão do oleiro. Temos as digitais do Senhor sobre a nossa vida. Temos as digitais do oleiro. Todo vaso tem as digitais do oleiro. Todo vaso tem as digitais porque é feito com a mão do oleiro. Não existe o vaso, né? Um vaso bem feito que possa ser industrial. O oleiro tem que botar a mão. É necessário que o oleiro bote a mão. Por isso tem um valor inestimável, tem um valor caro. Tudo aquilo que o oleiro tem a mão, bota a mão, tem um valor para ele. Foi ele que fez, foi ele que pôs a mão, foi ele que colocou a mão. Você é esse vaso. Você é esse vaso que foi colocado a mão do oleiro em você. Então que nessa manhã, neste sábado, nós possamos nos regozijar no Senhor, entendendo que o vaso tem que ser maleável nas mãos do oleiro. E para ser maleável tem que estar molhado, tem que estar regado de água. Não pode estar seco para trabalhar a argila. Tem que ter umidificação. E essa umidificação vem do Espírito, das águas do Espírito. Essa umidificação vem do quebrantamento, das lágrimas. Essa umidificação vem das lágrimas que o oleiro coloca em nós. Então que nessa manhã você entenda que vaso seco é vaso que está pronto. E se está pronto, se quebrar, não serve mais para nada. Então é melhor estar nas mãos do oleiro, sendo construído, sendo fabricado, recebendo dele toda a umidificação necessária, recebendo dele toda a rega necessária. Que o Espírito Santo regue a sua vida nessa manhã e que nós sejamos como os vasos nas mãos do oleiro, sendo moldados e recebendo dele as suas digitais. Que Deus abençoe você. Até amanhã, em nome de Jesus.